Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast aqui que eu tô com muita alegria, porque eu conversei com esse cara, a gente tava lembrando aqui em 2016, se não estou enganado, gravei um vídeo super legal, eu adoro bater papo com ele, gosto da energia, gosto também do know-how, um cara, tava falando com ele aqui, com o nosso convidado, que eu vou apresentar, super focado naquilo que faz, ele que é nascido em Brasília. Um dos pioneiros do marketing digital do Brasil, e é verdade, um dos caras que desbravou, era só mato quando ele chegou. Nome por trás, a forma de lançamento. Já ajudou milhares de pessoas a chegar no famoso 6 em 7, que dentro da Costema Online é quando você fatura mais de 6 dígitos em 7 dias de vendas, obviamente com estratégias que antecedem isso, e ele vai falar muito sobre isso. E senhoras e senhores, eu quero que o podcast receba da maneira que ele merece o queridíssimo Érico Rocha. Uma salva de palmas. Que isso, hein? Que é isso, hein? Quero saber se foi a Cecília que fez essa descrição aí. Primeiro, obrigado, irmão. Você sabe que eu te agradeci antes de você estar aqui, sei que você está em Brasília. É duro você sair de Brasília, eu sei que você gosta de estar lá com a tua família, linda família que você tem, teus filhotes, e tá aqui batendo papo com a gente. Tô feliz, cara, de bater esse papo aqui. O prazer é meu. O prazer é meu. E muito bom. Eu acho que toda vez que eu vinha, né? Cara, parece que... Você falou de 2016 que a gente gravou primeiro. Acho que foi, cara. Acho que não tinha nem barba. É verdade. Na época tinha só um mundo atrás. Eu acho que vocês colocaram um mundo atrás. Alguém colocou aquele mundo lá atrás. E aí eu entro aqui e vejo essa operação, né? Que é o Vende-se. Esse crescimento. Tipo, entrar numa máquina do tempo, né? Oh, obrigado. Sabem, imaginando que se a gente... Às vezes a gente... Não sei se você já teve essa situação onde você vê um colega que você não via há muito tempo. Sim. Assim, eu tive um encontro que eu tinha colegas que eu morava junto, que não via há 20 anos. Aí você vê eles depois, aí você pergunta, e aí, como é que você tá? Então, pra mim, é um pouco disso, né? Apesar o tempo te fez bem, né? Aquela coisa. Né? O tempo te fez bem, que legal, tá mais legal, tá mais maduro. Caio, o tempo te fez bem, hein? Obrigado. A barba fez bem, né? A barba fez bem também. Eu acho que eu não tinha barba também, cara. Eu comecei a deixar barba em 2017. Mas tô feliz que você tá aqui. Galera, é o segredo do crescimento. É a barba, né? É a barba. É a maquiagem do homem, né? Nossa maquiagem, né? Érico, primeiro eu quero muito te levar até para entender a transformação, a tua visão dentro do ecossistema online. Eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma certa maneira, eu acho que a pandemia escancarou isso. Sim. Né? Como o ecossistema online, ele se você não estava no online, você estava deixando muito dinheiro na mesa e beirava insanidade, né? Então... Sabe uma coisa que eu tenho curiosidade do Érico contar pra gente? O que ele enxergou antes de todo mundo enxergar? Porque ele foi um dos primeiros caras que levantou a bandeira do digital lá atrás. Eu coloco você junto com o Conradão também, que também é... que massa. O Conradão também é um Conrado dinossauro Adolfo. também, né? Junto com você, um dinossauro aí. Pelo menos eu e ele estamos na idade, né? Na idade a gente é dois dinossauros. Na idade. Mas eu acho que é muito ver a sua visão, né? A sua evolução ao longo do tempo. Eu acho que dentro do ecossistema online digital. E para onde você está enxergando, para onde você acredita que esse mercado vai, quais as suas soluções. Existe um ciclo normal de maturidade, de aprendizado do próprio mercado, onde naturalmente os amadores começam a sair, né? Os profissionais ficam, e quem fica cresce mais ainda. Como que você enxerga do teu primeiro contato, as transformações e para onde vai, assim? Olha, o que eu enxerguei naquele primeiro contato foi uma vez que eu vi uma carta de vendas, o que a gente chama de carta de vendas, ou vídeo de vendas, ou lançamento, né, que é uma carta de vendas em 3 etapas. E eu lembro daquilo quando não existia... Eu morava em Londres na época, e aí eu tinha visto uma... Trabalhava em banco, né, que eu lembro. Trabalhava em banco. E aí eu tinha visto uma na época... Na verdade, não. Quando eu vi, eu já tinha pedido demissão. Tá. Olha que louco. Eu pedi a demissão do meu emprego antes de saber nada do online. Eu joguei o chapéu do outro lado do número sem ter respostas. Caramba. E eu acho que aí eu comecei a minha primeira empresa. Eventualmente a empresa não vendeu nada, né? Não tinha Vende-se na época. Só Vende-se a empresa. Mas assim, eventualmente isso me fez procurar online. Mas aí eu vi uma dessas nos Estados Unidos e eu senti. Foi a primeira vez que eu vi, não tinha testemunho, não tinha painel de LED com testemunho, não tinha Cecília, não tinha... E aí eu vi aquela narrativa de um cara num vídeo mal feito, assim, mal produzido, por que não dizer assim, e eu senti uma vontade de comprar incrível. Aquilo que ele falava fazia sentido, eventualmente eu acabei comprando, na época eu paguei $5.000 no custo do cara, de real mesmo, 5 mil na lata mesmo. E eu falei, quando eu entrei lá, eu falei assim, nossa, e eventualmente apliquei na minha empresa, deu muito certo. Eu falei assim, nossa, isso não tem no Brasil. Isso não tem no Brasil.
E aí foi essa vez. Será que eu consigo fazer as pessoas sentirem isso com integridade? Porque para mim eu tinha um pré-conceito, um conceito prévio, ou um conceito prévio negativo. Nesse caso tem preconceitos positivos, pré-conceitos negativos. Que vendedor era um cara que ficava push, que ficava te empurrando, que ficava insistindo. Sim. Aquele cara chato pra caramba. E foi a primeira vez que eu vi um processo de venda que não parecia ser chato. Não parecia ter letra miúda. Não parecia ser íntegro. E aquilo era muito com a minha vibe, né? Eu não queria ser... Cara, quem quer ser um vendedor chato? Né? E pra mim era sinônimo disso. E aquilo foi a primeira vez que não foi sinônimo disso pra mim. Eu falei, nossa, eu tenho que trazer isso pro Brasil. E na época não tinha, e foi aí que a gente começou esse processo de trazer mesmo. De começar a ensinar, por que não dizer assim? E o que você viu que foi a maior transformação ao longo, assim, do mercado online, do mercado de lançamentos? O que você viu que foi a grande... Porque teve uma explosão... O que você acredita? Como você enxergou esse Eu não imaginava que ia chegar tão grande. É? Eu não imaginava que eu tenho um aluno, por exemplo, que, sei lá, há 3 anos atrás não tinha nada, fez uma empresa de curso de programação, usando as técnicas, né, e eventualmente vendeu, ano passado, a empresa dele por 150 milhões. Legal. Então, assim, eu não imaginava que o mercado ia reconhecer. Sim. Eu imaginava que o mercado ainda ia achar que a gente era underground. Que eu sempre fui muito underground. Assim... underground, não sei como é que traduz isso para português, né? É um cara que não é mainstream, não tá na mídia. É um cara que... É um low profile. É um low profile. É um cara que se eu chegar numa festa, num churrasco, a pessoa perguntar o que ela faz, eu vou tentar explicar, ela não vai entender. Isso é um underground. Quando você chega e fala assim, eu sou médico, eu sou advogado, eu tenho uma empresa de programação, as pessoas entendem, né? Mas eu não imaginava que ia chegar num lugar e ia ser reconhecido. Quiçá ia ser admirado. Porque é um pouco desse underground, dessa vida, né, mais... Fora do óbvio, né? Fora do óbvio. É muito estranho isso. Então, hoje em dia, acontece um pouco. Então, isso tudo tomou uma proporção muito grande. E assim, você falou da pandemia, a pandemia estourou tudo, né? Porque tirou o pré-conceito, a gente vê o pré-conceito que tinha com online. O médico não passava receita online, não podia. Terapeuta, não sei se podia atender online, não sei se podia, tecnicamente, se o conselho deixava ou não, mas hoje o médico passa a receita online. Telemedicina. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela acelerou todo esse processo de crença por uns 5 anos. Crença, crescimento, para quem estava atuando na época, né, cresceu muito, para quem não estava, começou. Então, tudo isso cresceu demais. Então, não imaginava que ia ser desse tamanho, não imaginava que a Hotmart ia valer o que ela vale, né? Bilhões de dólares, né, segundo o último aporte. Cara, a Hotmart é um termômetro do mercado, né? Como ela é reconhecida lá fora, isso ela vale lá fora. Tá? Se não me engano, programando, os investidores são estrangeiros. Então, assim, eu não imaginava o tamanho que isso ia tomar em termos de faturamento, não imaginava o tamanho que isso ia preencher em termos de educação no país. Porque a maioria das pessoas que fazem... Você viu a Hotmart nascendo, viu? Praticamente. Eu vi a Hotmart nascendo... literalmente, eu vi tão nascendo que quando eu comecei não tinha. Então eu tive que programar o meu primeiro gateway de pagamento. Porque os gateways de pagamento mais convencionais, chamo o nome das 3 coisas que existiam antes da Hotmart, existem hoje ainda, o PagSeguro, eventualmente todos os outros não reconheciam o digital. Então a gente era underground para eles. A gente era fora do comum. Então a chance deles acharem que a gente era uma fraude era muito grande. Eu vi um dia que eu tinha conta no Banco do Brasil. Olha a situação, eu tinha conta no Banco do Brasil. Nada de errado ter conta no Banco do Brasil, muito bom, porque o Banco do Brasil abre conta para todos os empreendedores. Parte de ser meio governo, meio não governo, é o fato dele abrir conta para todo mundo. O banco privado, ele abre conta para quem ele acha que vai dar certo. Aí chega uma hora que eu falei assim, não, quero ter uma conta no banco privado, um cartão de crédito mais corporativo, talvez até um atendimento mais profissional, nada de errado com o Banco do Brasil, mas enfim, o banco privado ele tem suas vantagens. Lembro de ir num desses 5, sem mencionar o nome dele, e falar, cara, eu já faturava 2,5 por ano, acho que era 2,5. Ele virou para mim e falou assim, você fatura quanto? Pergunta normal do gerente de banco. Eu falei, 2,5. Nossa, e qual a sua margem de lucro? Eu falei, margem de lucro, que se eu falasse, meu Deus, era uma coisa de louco. Não tinha funcionário, né? Era eu, meu irmão e uma pessoa de suporte. 65%. O meu maior negócio era imposto. Sim. O maior custo era imposto, assim, um imposto retido. E a hora que eu era Simples Nacional, né? Vai vendo. E aí o cara virou e falou assim, qual o seu patrimônio? O patrimônio da sua empresa, perdão, não o seu patrimônio, patrimônio da minha empresa. E a minha empresa tinha o quê? Absolutamente patrimônio fora cash, né? 3 computadores. E que não tava nem no nome da empresa, né?
e 2 celulares. Eu falei, cara, eu tenho esses computadores aqui, mas tá no meu nome. Mas se quiser eu passo para a empresa também, isso é um problema? E aí, você não tem nada, você não tem estoque. Qual que é o seu estoque? Eu falava pro cara que eu vendia curso online, né? Eu falei, que estoque? Mas você não manda nada. Enfim, esse grande banco não abriu conta para mim, porque eu era uma coisa que ele não entendia. O banco, quando não entende, uma das características É risco. É risco, né? Eu não entendo o que ele está fazendo, né? Tem todo um processo de compliance. Então, o banco não queria abrir conta para mim. E demorou alguns anos depois para abrir a conta no banco privado, né? Enfim, eventualmente, graças a Deus, hoje eu tenho algumas. Mas, enfim, então, assim, eu não imaginava que isso ia crescer tanto. Do jeito que tinha. Tu pensa num cara que viveu isso. Não tinha Hotmart, tive que programar meu próprio gateway de pagamento na época. Enfim. Então, eu não imaginava isso. A gente consegue explicar para as pessoas que estão em casa, pensando assim, uma pessoa que ela tá posicionada na internet, ela já divulga o produto dela, ela já divulga o serviço dela de forma rotineira, e o que isso diferencia de alguém que faz lançamento? Ah, tá. Lançamento, nada mais é de você... Se eu fosse falar mais tecnicamente, são gatilhos mentais empilhados em sequência. Mas quem não entende isso vai entender menos ainda. Sim. Mas, basicamente, é você represar uma demanda, represar uma quantidade de energia de vendas e soltar essa quantidade de energia de vendas de uma vez. Então, você cria esse desejo e você liberta ele de uma vez. Então, é tipo, você represa a água, depois libera a água. Então, é um jeito melhor. Aí uma das pessoas, para que eu vou represar? Para que eu não vou vender já? Eu vou represar para quê? Porque existe uma teoria que se você fizer isso com maestria, você acaba vendendo mais do que se você estivesse vendendo num processo mais convencional. Então, você represa. E a gente pode entender isso, para quem não entende, como é que lança foguete para a Lua. Os caras com uma tecnologia represam um pouco de energia, que no caso disso é em termos do combustível e de como aquele combustível é direcionado, e uma vez que solta aquele foguete, ele vai até Marte. E não dá para ir para Marte, ou Marte exagerei, marqueteiro, né? Lua. Vamos falar Lua, 1969. Sim. Mas vamos pensar, como é que você vai para a Lua devagar? Não tem como. Então, tem algumas técnicas que você usa como lançamento, que é uma coisa que eu tenho que lutar muito, porque lançamento no dicionário, se a gente for perguntar para a Cecília, não sei se a Cecília está treinada nisso, mas se você perguntar para ela, é você trazer uma coisa nova no mercado, que também é lançamento. Mas não é porque você lançou o foguete uma vez que você não pode relançar ele de novo. Então, lançamento nada é de você concentrar uma quantidade de energia muito grande e liberar ela de uma forma tal que esse resultado final seja melhor do que o fato de não ter represado. Então, quando isso acontece, quando no ano você acontece de encaixar isso, e hoje em dia eu acho que eu era mais purista, né? Quando eu comecei, eu achava que lançamento era a solução, era a minha primeira promessa, vai vendo, segura essa. Galera, era um ano de vendas em 7 dias. Então, o que eu ensinava era você pegar o que você ganha em um ano e conseguir fazer essa mesma quantidade de vendas num espaço de 7 dias consecutivos. E por muitas vezes, o 6 em 7, isso é para as pessoas. Hoje eu mudei um pouco minha promessa, porque tem muita gente que não vende nada, fala assim, meu Deus, não adianta pra mim. Não um lançamento, mas se eu chegar para você, vende zero. Eu falo para você, vou te ensinar a vender um ano de vendas em 7 dias, você fala assim, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. Então eu acabei mudando essa promessa para 6 em 7, que eventualmente mudou. Mas enfim, essa é a capacidade, mas na época era isso. Então, num tempo mais purista, eu acreditava que era isso. Hoje em dia, eu acredito na combinação, né? De você combinar técnicas de venda, por exemplo, Inside Sales, que é uma coisa que vocês imaginam que vocês... Não sei se chamam assim. Como é que Inside Sales. Tá, Inside Sales com lançamento. Você gera toda essa demanda, esse awareness, essa confiança, esse desejo. E aí manda para sua galera converter, arrematar, lapidar, em vez de ter que construir tudo aquilo do zero. Então, a combinação hoje eu acho que é muito massa, funciona muito bem, mas esse era o processo de lançamento. Não sei se eu expliquei de uma maneira que as pessoas conseguiriam entender. Sim, aquela estratégia de você... por exemplo, se a gente for uma coisa mais que a galera tá acostumada, a Black Friday é um grande lançamento mundial, né? É um grande lançamento onde mundial. Todas as empresas represam aquela coisa, vem aí, a Black Week está chegando, se prepare, as ofertas mais loucas, chegou o
ter um momento antes jamais visto, e aí tem antecipação, tem isso, tem aquilo, um conjunto de empilhamentos de gatilhos mentais orientados para a área comercial. Total. E né, dentro daquela semana, né? Ou mais raiz mesmo, o Black Friday, se não me engano, é dia 27, esse ano passado foi 27 ou 26, alguma coisa de novembro. O mundo inteiro faz um grande lançamento. E não é incomum que o varejo, ou própria coisa, reporte os maiores faturamentos que ele já viu. Sim. Então, você pega uma Hotmart, por exemplo, se não me engano, o JP, que é o CEO da Hotmart, ele fala que a Black Friday estrategicamente, é o maior, pelo menos no ano passado, foi o maior mês da Hotmart. Como é que isso pode acontecer? Não, é todo um processo de você orquestrar esse movimento. E tem jeito de orquestrar esse movimento de uma forma melhor, outras pior. Então, mais intuitiva, menos intuitiva. Então, o lançamento é a capacidade de você gerar Black Fridays de maneira constante, não só em novembro, no dia Total. 27. A gente pode falar um pouco, sei lá, às vezes 1 ou 2 gatilhos que alguém que já tá assistindo a gente pode, talvez, começar a pensar? Definitivamente. Então, o primeiro gatilho, eu sempre começo com ele, é um gatilho de reciprocidade. É um gatilho de... O fato é o seguinte, pela teoria da reciprocidade, o ser humano, quando alguém faz alguma coisa de boa para ele não consegue deixar de fazer uma coisa em troca. De verdade. É inconsciente. Eu acho que isso foi pré-programado na gente desde os tempos da caverna. Você pensa na caverna lá, você trazia um pedaço de comida para um cara. Se a outra pessoa não se sentisse grato e trouxesse um pedaço de comida para você, as pessoas que não faziam reciprocidade morriam. E aí elas foram morrendo, só ficavam as pessoas que tinham reciprocidade. Então, muito se fala, por exemplo, como é que você encaixa isso? Então, reciprocidade. Se eu faço uma coisa boa para você e você acha que isso é genuíno, você vai querer fazer uma coisa boa em troca para a pessoa. Por exemplo, comprar. Uhum. Por exemplo. Então, a gente parar para pensar que a venda não acontecia só na hora, vou te ligar para vender. Não. Nesse processo eu comecei na época a educar as pessoas para começar a produzir conteúdo de valor, isso é dar valor para as pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos está tentando fazer aqui, é a nossa intenção de que a pessoa escute isso aqui e saia com alguma coisa que ela possa aplicar na vida real dela e eventualmente seja grata. E eventualmente a gente tende a comprar daquelas pessoas que são gratas. Então o lançamento, apesar do faturamento acontecer em 7 dias, aquela represar as coisas acontecem por volta de anos. Tem gente que acha que, eu só vou trabalhar 7 dias e vou faturar, né? Tem. Sempre tem, né? Eu sou culpado por isso, né? Porque eu falo 6 em 7, 6 reais em 7 dias. É um pouco disso. Mas assim, é íntegro. Porque assim, o foguete, ele sobe... Ele sobe em 30 segundos até pra lua, mas demorou 2 anos pra você construir a porra do foguete. Exatamente. Mas quando você quiser lançar de novo, você consegue fazer aquela coisa de novo, né? Mas sim, eu tenho até que falar durante o meu processo de educação. Disclaimer assim, você faz. Porque senão você pega o cliente errado, né? Uhum. Não, ele chega com uma expectativa errada e depois lançamento, venda, vocês sabem muito bem disso. É o primeiro passo, mas se depois ele entra e acha que você não entregou o que ele prometeu, depois da invenção das mídias sociais, seu negócio no longo prazo vai pro saco. Exatamente. Então tem todo um processo de você fazer isso de uma forma de você acertar as expectativas para gerar o resultado, porque é isso que no longo prazo vai gerar crescimento na sua empresa. No curto prazo, meu irmão, tudo assenta, mas no longo prazo, principalmente depois da invenção das mídias sociais, não funciona assim. Então existe isso. Tá. Mas aí a gente vai quebrando, né? Primeiro reciprocidade, então. Primeira reciprocidade, que gera um outro gatilho muito forte, a autoridade. Autoridade também incrustado na nossa mente desde que a gente é criança. Quem é a primeira autoridade de uma criança? Mamãe e papai. Mamãe e papai é a autoridade suprema. Inclusive, depois de uma certa idade, a gente descobre que ele não sabe de tudo. Exato. Né? Chega uma hora que você fala, cara, era tudo... Mas isso vai vir quando? Aos 15 anos, até os 11, 12, você é a autoridade suprema. E a autoridade é um atalho de decisão. O ser humano, desde então, é treinado a não conseguir saber tudo sobre tudo. Então, ele é treinado desde criança a recorrer a autoridades para aquilo que ele não tem conhecimento. Então, se eu não sei de medicina e eu estou com um certo sintoma, eu vou recorrer à autoridade. A autoridade, quando eu reconhecer essa autoridade da pessoa, eu vou seguir aquilo que ela falar, mesmo que aquilo não faça sentido para mim. Então, uma vez você pode ir no médico, porque você reconhece essa autoridade, e fala, aconteceu comigo, estava em Barcelona, fiquei doente, minha esposa é muito louca, tem uns médicos muito loucos, assim. Aí foi lá no médico, ele falou, você está doente, eu não entendia nada do que ele falava, o sotaque bem carregado, mas botou um líquido
dessa cor aí, do energético, amarelo, e o outro da cor do energético fosforescente azul. Era um no braço, outro no outro. Achei aquilo até meio estranho. E eu tô no meio ali tomando aquela parada em Barcelona, na veia. E eu falei assim, cara, esse cara tá injetando alguma coisa na minha veia. E ele falou as vitaminas lá, mas, cara, eu deixei alguém injetar. Como é que você deixa alguém injetar? Porque eu reconheci ele como autoridade e deixei ele injetar na minha veia. Então, autoridade. Então, quando você dá reciprocidade, você gera autoridade. E tudo com autoridade fica mais fácil. Um palestrante sem autoridade cobra R$1.000 por palestra. O mesmo palestrante com autoridade cobra R$200.000. Eu sei disso porque eu já fiz palestra de R$200.000. Uhum. E a palestra era a mesma de que quando eu fazia palestra por muito tempo. Eu não faço palestra hoje, né? Mas é a mesma palestra. Qual que é a diferença? Autoridade. Autoridade. Como é que você gera autoridade? Ao gerar reciprocidade, você... eventualmente algumas pessoas vão falar, pô, o Caio manja dessa parada. Essa dica que ele me deu do... Me ajudou em alguma coisa. Nossa, como é que chama o negócio de nãos aí? O antecipador de nãos, o Facilitador de Pô, nãos. eu usei esse facilitador de mãos que agora eu gerei um outro gatilho mental. Chama antecipação. Quem não sabe o que é o facilitador de mãos vai gerar uma curiosidade incrível para saber e completar isso. Eu já não sei o que é o facilitador de nãos, mas eu tô curioso. E essa curiosidade, a gente fala que a curiosidade matou o gato. Então, assim, é uma coisa que a gente fica curioso para saber como é que a série vai terminar. Eu tô assistindo uma série que chama Mandalorian agora, com meu filho. A gente Star Wars, né? É, Star Wars. Muito legal. É bom, eles aprenderam a reescrever de novo. Teve uma época que eu entrei e fiquei chateado com ele, que tudo era Estrela da Morte e tal, mas enfim, agora eles estão pelo menos mudando um pouco da história. Tudo acabava na destruição da Estrela da Morte, agora pelo menos Mandalorian não tem Estrela da Morte. Mas, cara, a gente fica... E essa antecipação gera atenção. Esse link não completado do facilitador de nãos gera uma curiosidade e a gente tem uma atenção. Tanto Mandalorian, essa série, requer a minha atenção, como se eu antecipar uma coisa que seja legal, eu vou querer completar isso. E para vender, a gente precisa de atenção. Como é que você vende para alguém que não presta atenção em você? É verdade. Então, sem atenção, sem atenção não há venda. Sem atenção, num mundo onde é difícil de reter a atenção devido à quantidade de dispositivos e rios e tudo isso que injeta dopamina na veia da nossa audiência, como é que eu gero, como é que eu tenho a atenção dele? Uma das maneiras é o gatilho mental da antecipação, que é um outro gatilho mental muito usado em lançamentos. E aí tem um outro, para gerar atenção. Eu falei de gatilhos mentais de ação, né? Reciprocidade gera uma ação. Uhum. Né? Antecipação gera atenção. Para vender, atenção e ação. Certo? No meu caso, é a atenção orquestrada em 7 dias, vai vendo. Então tem que culminar essa ação, tem que fechar em 7 dias, senão é outra coisa, não é o 6 em 7. Então tem um outro gatilho mental de história. A gente presta muita atenção em história. Eu tenho uma coisa assim que às vezes eu tô fazendo, sei lá, um lançamento, um podcast, e chega no final da coisa e a galera começa a sacar que tá acabando a palestra, tá acabando o negócio, muito obrigado, eu sou muito grato a você, aquela coisa aquele script de terminar podcast, aquele script de terminar a palestra. Uma vez eu tava numa palestra, aconteceu uma semana passada, tava em Fortaleza, e eu tava fazendo um conteúdo de pré-lançamento, que é basicamente uma palestra com a intenção de vender, de gerar o 6 em 7, e eu entrei naquela. Então, galera, se você gostou, deixa um comentário, e eu tava fazendo isso ao vivo e online. E, cara, os gatilhos mentais é incrível. Deixa um comentário, me diz. E esse é script acabou o conteúdo, agora o Érico tá acabando. E num processo ao vivo, o que acontece? O cara fala assim, você acha que eu vou sair junto com esse todo mundo? Vou sair antes. Meu carro estacionado. Vou não pegar fila no estacionamento. E aí eu vi as pessoas começando a levantar. Isso, depois de muito tempo, você é treinado, que isso é normal. Mas isso meio que dá uma matada um pouco do ego, da dopamina do palestrante, né? Nossa, comprando bastante coisa aqui. Mas, quando essa mulher compra Pitaí? Acontece. Ainda bem que eu tirei o Apple Watch do Caio. O meu era assim, cara. Meu Apple Watch, quando ela me passava alguma coisa, aí eu falei, cara, vou desabilitar, senão eu não trabalho. Nossa, tipo isso. Você, oi, e o meu dá uma vibradinha, tipo. Mas assim, e aí eles estavam saindo e eu falei, cara, vou
cara, pera aí um pouquinho, deixa eu contar uma história. Ah, E aí eu contei uma história da uma decisão que eu acertei na minha vida. E se eu tivesse errado aquela uma decisão? Ó, criei uma antecipação. sim. Quem não sabe dessa história, uma vez, eventualmente. E aí eu comecei a contar. E eu contei que eu tava em Londres, comecei a contar a história. Resumindo a parada, o que aconteceu? A galera que tava saindo Ficou. voltou e ninguém levantava. E é interessante você ver o body language, a linguagem corporal das pessoas. Eu acho que você deve ser muito bom de ler isso, né? Você vendeu muito Uhum. pessoalmente. Pelo menos quando eu te conheci, você ainda... Sim, total. Total, então você vê. Então a pessoa tá assim, Fechada. fechada. E tem uma coisa que, pelo menos em palestra, não sei como é que ela vem, ela começa a fazer assim, ó. Ela dá uma inclinadinha pra frente. Você já viu essa inclinadinha Sim. pra frente? Como que é? É, sei Ah. lá, eu acho É? que... ó, sentou aqui, ela tá numa certa posição. Eu tô numa posição contemplativa, relaxada. É. Quando eu mudo o meu tronco, quando ele passa pra cá, mesmo que eu Pra tiver de frente. braço cruzado, passou pra frente, há um sinal de interesse muito grande. É. Então, quando eu tô dando conteúdo, eu vejo pessoas que estão assim, eu vejo pessoas que estão assim, eu vejo pessoas que estão dormindo assim, eu vejo pessoas que estão assim. Quando eu começo a contar uma história, por exemplo, essa, as pessoas mudam. E você vê isso, presta atenção a isso num dia que você tiver pega uma história boa e vê, e só fica presente pra mudança. Pede pra alguém tirar uma foto antes e fala assim, cara, quando eu estiver no meio da história, tira outra foto. Numa palestra é incrível. Então, a história, por muitas vezes as pessoas acham que é uma enrolação, né? Ah, chega logo. Vai porque interessa. Quanto é que custa? Quantas parcelas? Quantos cartões eu pago? Tipo, ou vai porque interessa, mas não, sem isso você não tem atenção. Então, os gatilhos mentais, eles sempre vão buscar atenção ou ação. Então, é um exemplo de um que eu vou usar e usei aqui. Eu acho que eu contei a história, você me fez uma pergunta sobre como é que eu vi o negócio e eu voltei atrás numa pequena história. Uhum. E aquilo eu encaixei uma história. Eu já faço isso mais automaticamente, mas eu vou tentando encaixar todas elas, porque eu sei que a história vai gerar atenção. São duas coisas, eu quero gerar atenção ou ação. Uhum. Então são 3 gatilhos mentais. 3 ou 4, não É sei. legal o gatilho mental, né? É muito fascinante o jeito que a nossa máquina opera, né? Então, E o que você vê, Érico, da evolução do mercado? O que você vê hoje que as pessoas que às vezes que já começaram um tempo dentro do canal online, quais você vê que são as coisas as boas práticas que estão sendo feitas, outras coisas que as pessoas não fazem? Quais foram as evoluções durante esse tempo que você viu? Pô, geralmente, puta, ó, a galera já não faz mais isso, quem tá pegado a isso tá caindo. Quais você viu que foram as evoluções que teve? olha, eu sou um cara muito fundamentalista e menos. Então, fundamentalista é um cara que pensa muito mais a longo prazo. Meu investimento, por exemplo, eu não compro nada de errado para quem faz, tá tudo de certo, inclusive, já trabalhei em banco. Então, assim, quando eu compro uma ação, eu penso numa ação que eu vou comprar e daqui a 10 anos isso vai dar certo. Então, uma análise fundamental é uma empresa boa, não é? Então, uma análise bem, no meu caso, longo prazo. Eu gosto dessa Então, tá visão, bom. sou um Então, cara toda assim vez também. que a gente vai analisar isso de fundamentalista, a gente tem que analisar duas coisas. Demanda e oferta. Isso aí desde o tempo de Jesus Cristo, romanos, os gregos, é o que movimenta o mercado. O que define preço de alguma coisa não é justiça nem injustiça. Ah, eu vendi minha casa, foi um preço justo. Não tem nada de justiça e nem injustiça. É simplesmente demanda e oferta. Quantas pessoas estão interessadas na casa, quanto tempo você quer demorar para vender e aquilo que defende. Então, para analisar mercado, e eu num contexto de infoproduto, você tem que ver demanda e oferta. Então, o que aconteceu nos últimos tempos? Através de tudo que foi ensinado, tem mais gente oferecendo. Isso é base. Uhum. E só que, ao mesmo tempo, tem muita demanda ainda. Porque quem vende conhecimento, ele vende conhecimento, seja para aprender a vender, porque alguém tem um problema. Uhum. E, cara, o Brasil é um país com escassez muito grande de muita coisa. Talvez um pouco de infraestrutura, talvez um pouco de clareza nas regras de empreendedorismo. Mas tem uma coisa que o Brasil não tem escassez, é de problema. É verdade. Então, o mercado, a demanda são geradas por problemas no mercado. E tem uma coisa natural de problema. Quando você resolve a gente, beleza. Fica sem problema na vida? Não. Parece Não, outro. aparece outro. Aparecem outros. A nossa sociedade vive bem melhor que a sociedade na Idade Média. Não quer dizer que a gente não tem problema. A gente tem problemas diferentes, problemas que evolveram. Então, a demanda por pessoas que resolvem problemas através do conhecimento, que é
um pouco do que o mercado 6 em 7 ele adressa, né, ele direciona, vem que a demanda é muito maior dos problemas que tem. Então isso é bom, é um bom sinal de uma análise fundamental do mercado. Porém, tem oferta. E a quantidade de oferta, ele tira um efeito que tinha quando eu comecei. Okay. É o efeito caolho. Em terra de cego, o caolho é rei. Então, no começo do mercado, existia uma demanda inteira e não existia pouca oferta. Hoje existe muita oferta, uma demanda maior ainda, porém, você não pode ser mais o caolho. O caolho não é reino. Então, você tem que se profissionalizar. Eu costumo dizer, cara, você tem que aprender a vender? Vou te dar um exemplo do seu negócio. Tem. E se você não comprar o vende-se, reza. Reza para quê? Para o seu concorrente não comprar. Porque ele pode comprar. E se ele comprar, a sua vantagem competitiva num quesito de vendas... Você vai ser o caolho, ele vai ser o cara com os dois olhos. Total. E aí, vai ser, como caolho é difícil de vender. Não porque não tem tanta gente para vender, mas, pô, tem gente que agora tem 2 olhos, um binóculo e olhos para trás, visão, um radar. Então, você tem que se profissionalizar. Você tem que se profissionalizar como? No meu caso, através de conhecimento. Eu acho que é um dos jeitos de você se profissionalizar mais efetivos. Concordo. Então, essa é a característica do mercado agora. Ainda tem trocentas oportunidades. Em janeiro desse ano, o JP da Hotmart mesmo, eu costumo olhar esse mercado, que é um termômetro do mercado, foi o maior mês de venda de infoproduto da Hotmart histórica. Barrou a pandemia. Então, o mercado está comprando. Por que o mercado está comprando? Porque ele tem problema. E conhecimento resolve problema. Então, o mercado está comprando. Agora, quer dizer que o mercado está comprando e você pode vender... Você é um caolho? Não. Não necessariamente. A praça da alimentação no shopping. Cara, tem gente lá. Tem muita gente. E você pode vender com os seus concorrentes todo ao lado, porque tem muita demanda. Não quer dizer que você não vai oferecer um serviço com uma barata no meio. Mas antigamente, quando, não sei se já viajou para uns lugares onde você dá graças a Deus de ter alguma coisa para comer, e você come do jeito que tem. Quando, sei lá, você tá à noite, não tem táxi passando, você tá num lugar perigoso aí de São Paulo, o táxi, algum cara para ali pro táxi, você pede a carteira de motorista dele? Não pede, você dá graças a Deus e, me tira daqui. Então, são essas duas sinergias que a gente tem que estar ligado. Demanda é infinita, na minha opinião, e eu tenho viés para isso, eu sou suspeito para falar, e eu gosto de falar que eu sou suspeito para falar, para você considerar isso. Ao mesmo tempo, tem uma visão parecida, assim, o mercado ele gospe pessoas, né? Ele gospe muito, né? O Vende-se, a gente tá muito próximo, né? Eu praticamente eu cuido de um dos canais mais importantes da Wiser, que é a WSP, que é o canal dos agentes que estão na rua vendendo curso de inglês. E o mercado endereçável de inglês é enorme, 101 milhões de pessoas no Brasil. O mercado endereçável de inglês, e a cada ano o mercado gospe profissionais que precisam se capacitar, né? Fazem 18 anos todos os dias, estão entrando no mercado profissional. Então, eu acredito também que a demanda, do mesmo jeito que você resolve o problema de uma pessoa, tem outra pessoa entrando que está tendo esse problema agora, né? Total. E se não tivesse, a gente sai na rua aqui, quantos % das pessoas estão falando inglês? Mesmo sem colocar as pessoas novas. Imagina. O mercado, por maior que seja, não está dando conta. E tem muita oferta de inglês, mas não dá conta, porque se desse conta, tava todo mundo falando. Não tá. Nem a maioria tá. Então, eu também vejo, a profissionalização é uma coisa que tá no próprio mercado. Por isso que, naturalmente, os amadores eu acho que você deve ter conhecido muito cara, muito fera no começo da tua jornada, que hoje, sei lá, desistiu do canal online. Por causa da história dos 3 porquinhos. Aí a história. Por quê? Não conhece a história? Não, conheço. Existiam 3 porquinhos. Aí um foi construir a casa de palha. Aí depois o outro construiu a casa de madeira e o outro construiu a casa de tijolinho. O lobo mal veio e soprou as duas, só ficou o cara da casa de tijolo. A casa de tijolos é o cara que fez as fundações, que fez o que tinha que ser feito. A casa de tijolos demora mais pra derrubar. Né? E o que é a metáfora da casa de palha? O cara fez um 6 em 7, ou fez a primeira venda e foi pro camarote, foi festejar, não construiu uma empresa, não pensou na melhora do produto, não pensou em trazer resultado mais para os clientes, que isso gasta tempo e dinheiro. Aí ele
E aí o mercado vem como lobo mau e sopra a casa e ela... Então, muitos constroem a casa de palha. Qual a metáfora da casa de palha? É fácil, é rápido. Primeiro 6 em 7 não é o mais difícil. A gente faz, é técnica. Mas construir uma empresa igual essa aqui... a continuidade disso, né? Investir, ter uma visão de futuro, procurar os sócios certos, ou procurar uma visão maior, uma visão mais de longo prazo. Isso que difere os homens dos meninos nesse mercado. Os porquinhos da casa. Você é um porquinho da casa de tijolos aí. Dos porquinhos. Eu vi muitos porquinhos da casa de palha. Demorou um tempo para eu dividir dividendos na minha empresa. Eu criei um time. A gente tem 105 pessoas trabalhando pra gente. É uma casinha de tijolos. Então, é isso que... E é muito sedutor, né? Não sei se você via essa sedução acontecer até com seus vendedores. Sim. Tipo, o cara não construiu a base. O progresso ele é muito sedutor, que eu né? vejo Qualquer tipo de que tem um resultado. pouco da... O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo, né? E eu acho que... mesmo? Terceiro Uau. país no mundo em depressão. E eu vejo muito que as pessoas são muito ansiosas pra fazer dinheiro rápido, pra resolver a vida. Eu quero resolver a vida rápido. E ela achou a fórmula de lançamento, ela vai lá, ela lança, ela, cara, ganha dinheiro. E ela fica nisso. E ela não pensa na solidez disso, no longo prazo disso. Então ela vira um vendedor de curso, ela se torna uma pessoa autônoma. Ela não entende as vacas mortas, né? Existem o tempo de vacas gordas e as vacas magras. E se você sabe surfar essa onda, você consegue, cara, vacas magras, um mês de vende-se, sei lá, um mês na sazonalidade onde o país está entrando, você não está faturando a mesma coisa, mas você tem uma reserva de caixa, que aquilo vai. Então, assim, pode ter, uma frase de um amigo meu, pode ter vacas gordas, podem ter vacas magras, não podem ter vacas mortas. E ninguém se prepara para esse tempo, né? Mas o interessante que é massa, que você fala assim, o Brasil... povo ansioso, né? Ele quer resultado amanhã. Então, não sei se acontece, o cara já entra no seu querendo. E eu falo assim, cara, ele é ansioso quando ele entra na fórmula, quando ele entra no vende-se. Na hora da faculdade não era, né? Não era. 4 anos pagando R$1.000 por mês, pelo menos, por 4 anos, para aqueles que fazem faculdade particular, uns R$48 mil depois de 4 anos, 30 horas semanais. Pra depois começar a fazer, ser um médico, Pra aí sair depois pra começar... ser estagiário. A galera sai estagiário, ganhando R$1.000 e poucos. Depois de 4 anos. Nessa hora não tem ansiedade não, né? É que eu tenho empatia. Eu falo pra todo mundo, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento, ela só precisa de um veículo. Na hora que ela encontra um veículo que vai tirar ela do ponto A, ela fala assim, cara, achei um instrumento que vai me tirar desse ponto A que eu tô pro ponto B. Então, eu sei, porque eu fui recrutado como vendedor há 18 anos atrás, bicho. E alguém mostrou um plano ali de carreira, falou assim, cara, você tá nesse ponto A, eu tenho instrumento para fazer o seu desejo no ponto B? Sim. Então eu sei o quanto repetidor é. Mas aí aquela coisa as pessoas supervalorizam o ano e desvalorizam 5 anos. As pessoas não... O Ícaro tem uma frase que eu acho brilhante, me dê 10 anos. Eu acho muito legal essa frase dele. Me dê 10 anos. Ele tem várias frases. Essa do Ícaro eu acho a mais legal porque representa muito a minha vida. É tipo, bicho, me dá 10 anos. Aquela coisa. A minha supervalorização é no longo prazo. Eu acho que é por isso que eu fui pro Iron Man, que eu fui fazer Iron Man. Bicho, você só me dá 3 anos, bicho. Você foi lá na Marvel? Mas você sabe, eu entendo um pouco isso, porque pensando no meu lado individual, Fabi, assim, eu venho fazendo um trabalho muito forte de pensar, eu tenho tempo. Eu sou uma pessoa, a gente tava falando exatamente disso, né? Eu sou uma pessoa muito eficiente. E aí ele fala, não, você tá apressada. Eu falei, não, tem horas que eu tô muito eficiente, mas de fato tem horas que eu tô muito apressada. Que parece assim, que se eu não fizer isso agora, eu não tiver resultado agora, acabou, eu não tenho mais chance, eu não vou conseguir mais fazer isso, vai acabar. E tá sendo um processo. Eu entender que eu tenho tempo. Calma. É a dualidade dos nossos... É a dualidade, na minha opinião, é a dualidade da nossa herança genética biológica. A gente tem um cérebro que pensa no agora. Eu preciso agora. matar pra comer agora. Preciso matar pra comer agora. É ele que pensa, cara, eu vejo um doce, um brigadeiro, e nada de errado com o doce e brigadeiro, mas de repente estou de dieta, mas aquele doce vai me dar um prazer agora. Aquela festa vai me dar um prazer agora. E tem o cérebro mais racional que pensa 5 a 10 anos. Mas qual que é mais forte? Te pergunto. Aí, vou fazer uma pergunta aí pra galera que tá assistindo, vocês não vão ver, não. Quantos de vocês já entregaram a declaração de imposto de renda de vocês? Levanta a mão. Quantos de vocês ainda não entregaram?
Eu não entreguei Eu tenho que ainda. colocar essa aqui que eu ainda não entreguei. Eu entreguei os documentos mas assim, Eu entreguei os documentos pro contador, né? Totador, mas realmente não foi. Então, tecnicamente, vamos ser íntegro aqui. Mas o que isso acontece? Por que isso acontece? Porque ainda não ficou urgente. Uhum. E quando ficar urgente, vai ficar. Então, essa dualidade Então, é a dualidade, vou na academia hoje ou não vou? É a briga do seu cérebro mais instintivo. E tem pessoas que têm esse controle, ou aprendeu, ou exercitou o músculo desse cérebro pré-frontal, né, o córtex pré-frontal, que consegue ver além do brigadeiro. A gente brinca aqui que é a visão além do alcance. Visão além do alcance. E é um treino. É o treino. E aqueles que conseguem dominar isso mais vão eventualmente ter um pouco mais de sucesso. E eventualmente esse sucesso vai reforçar. Pô, não consigo desver. Você não consegue desver o que você construiu. É verdade. Então você tem esse histórico, mas no começo é um pouco mais difícil. E em algumas coisas você vai retrair, tipo imposto de renda, alguma coisa do tipo. Sim. Ou estudar para prova. Quem de vocês estudavam para prova 3 meses antes? Nossa, nunca. Imagina, né? Ninguém. Quem estudava na véspera? Eu acordava meia hora mais cedo e E estudava chegava ali. com a pessoa que estudava mais e É o me seu lado passa aí. biológico. Eu sempre falei pra turma uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, que eu aprendi era muito cedo, que é a regra 10-10-10. 10-10-10 é, cara, essa decisão vai ser bom para os próximos 10 minutos, 10 meses e 10 anos? Se batia nos 3, eu assim, puta, vai ser muito legal para os próximos 10 minutos, vai ser bacana para os próximos 10 meses, mas vai ser espetacular para os 10 anos. Sempre tem essa característica. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu sei que geralmente eu sou entrevistado quando eu venho aqui, mas por que você acha que você... Porque a maioria das pessoas não tem essa visão. Tanto é que é por isso que tem tanto seguidor. Por isso que é massa seguir o seu perfil. Porque ao seguir o seu perfil, a gente aprende coisa nova. Né, eu vi uma parada hoje no seu perfil que eu falei, pô, eu não tava te seguindo, mas aí eu não sei ao certo, apareceu um parado seu e você falou assim, cara, não tome uma decisão, eu vou tentar resumir a história que eu não sei se é isso, não tome uma decisão permanente por causa de uma decisão que é provisória. Então, se você tá numa tempestade, eu acho que você fala massa sem falar palavrão, né? Mas, sei lá, se fosse o J, ele fala, se você tá na M, né? O cara tá polido, né? O cara, olha aí, o cara um lorde só fala foda no máximo, licença poética, né? Fora o podcast, tá tudo bem. Inclusive, eu cheguei pra Ju e falei assim, vou pra São Paulo, vai fazer o quê? Vou fazer o podcast. Ela, não vai, não. Vou fazer o podcast com o Caio. Ela falou assim, piorou. Já minha esposa, né? Mas você tem essa visão. Como é que você desenvolveu isso? É natural? É uma coisa nata do seu talento? Sempre foi assim? Ai, cara... Sempre. Demorou 7 anos pra me pedir em casamento. Era... Sempre. Foi longo prazo, ó. Sempre, ó. Pô, mas a gente se conheceu com 17, poxa. Tudo bem, mas... Pô. 18, né? Aí, ó. Eu tinha 17. Então. Mas a gente casou cedo pra caramba, dona Fabiana. Pô, você com 30 anos já tinha 3 filhos. Pô, que venda, né? Você fez a venda. Pô, fiz a venda maravilhosa, foi um espetáculo. Não, só tô reforçando que sempre foi assim. Não, eu sempre fui um cara que eu tive essa inclinação. No começo foi eu confesso, foi uma competência inconsciente. Sabe aquela habilidade que você tem, mas você nem sabe explicar pro outro que você tem? Sei. Aquela competência completamente intuitiva. E depois eu comecei a ver a lógica do caos. Você começa a perceber essa lógica do caos, dessa... Cara, não tem como você, no longo prazo, ser mais vitorioso com as decisões de curto prazo. Não tem como. Então, eu já vi aquela coisa, o inimigo do que a gente mais quer é aquilo que a gente quer agora. Então, eu comecei a meio perceber, cacete, o inimigo do meu sonho são essas paradinhas que eu tô querendo agora. Então, bom, mas o que é mais importante? Ali ou essa paradinha que eu quero agora? Então, fui percebendo essa lógica do caos com acontecimentos na minha vida. Com acontecimentos, eu fui um cara muito observador. E eu comecei a perceber os padrões assim, padrão. Ó, casinha de tijolo, lembra das 3 casinhas? Porra, de tijolo demora mais, o cara fica o triplo ali do tempo. Cara, bem mais trabalho, mas depois que pronta, putz, vale a pena. Então eu comecei a perceber por observação que focar no longo prazo, que eu sabia que o maior desafio seria essas forças externas, esses prazeres imediatos. É que eu acho que coisa isso mais vem... legal de fazer um 6 em 7 é você termina e troca de carro pra quem é moleque. É o mais legal do mundo, cara. O mais legal do mundo é você faz um 6 em 7, aí você tem mais de 100 mil reais de faturamento em 7 dias, decorrente de trabalhos prévios muito bem feitos, e você troca de carro pra você mostrar pra todo mundo que tá mexendo no teu saco que realmente você tá, mas, puta, vai fazer bem pro teu eu do futuro? Então eu sempre fui um cara que eu pensei muito no cara do futuro. É que você não... Acho que isso é da sua personalidade. Você não tem a impulsividade. Acho que vem isso do fleumático, que é
é mais leve, ele corre mais. Você, pra tomar uma decisão de comprar um relógio, sei lá quantos anos você demorou pra comprar um relógio, sabe? 7 anos pra pedir em Eu casamento. não, eu gostei, eu tô pronto, eu já comprei. Eu só, pronto, É. acabou. E depois eu que pago a conta. Qual que é o signo do Caio? É igual o meu, é leão. Leonino, gosta da significância. Gosto, mas eu acho que eu tenho esse Mas lance. ele tem esse lado mais eu fleumático. sou aquele cara que eu penso mais. Eu sempre gosto de telegrafar a segunda etapa. Eu não. Talvez eu seja muito seduzido para prazeres imediatos. Você seja ou não seja? Não, Nossa, eu não sou o cara que assim. Você consegue me seduzir para um prazer imediato. Fala assim, Caio, tem uma boiada aqui. Sabe? E Quantas vezes você já não ouviu isso, hein? Eu sou aquele cara que não. Não cede pra comida, não cede pra... Eu sou aquele cara que eu entendi a lógica do crescimento que, cara, não. A ficha caiu. A ficha caiu. Essa ficha caiu, pra mim caiu cedo só. Assim, eu percebo que pra todo mundo cai. Pra todo mundo cai. Pode cair com 18, pode cair com 25, pode cair com 45, mas se você conversar com alguém que tem cabelo branco, bicho, os atalhos são sempre esburacados. Entendeu? Existem aceleradores, é diferente de atalhos. Por exemplo, o 6 em 7 é um acelerador. Não é um atalho. Exato, Quem vai buscar você pensando que é um atalho, ixi. Porque dá trabalho. Exatamente, É cara. bastante. Exatamente. E pra onde você acha que o mercado tá indo? Qual que é a tua visão, Érico, mercado, com esse movimento? Pra onde o mercado digital tá Então, indo? a primeira coisa que eu acho, isso não é só um achismo, eu acho que os fundamentos do mercado vão continuar os mesmos. A gente vai continuar valorizando reciprocidade, autoridade, história, porque isso já está incrustado na gente desde os tempos de sabe-se Deus o quem, e até o nosso cérebro mudar essa programação vai ser diferente. O jeito que eu vejo os meios de expressar isso vão mudar. Então, quando eu comecei, não tinha Instagram. Eu recentemente revisei meu primeiro vídeo de lançamento, eu me dei conta que não tinha Instagram. A gente lançava num blog. Eu lembro que os comentários eram deixados, não tinha foto de perfil, não tinha Facebook, ou o Facebook não era grande. Então, os comentários eram anônimos. Isso gerava uma... As pessoas pensavam que eu mesmo Tava comentando. escrevia os meus próprios comentários no vídeo. Nossa, que vídeo foda! Na verdade, não é. Então, recentemente isso aconteceu. Eu voltei no meu primeiro lançamento, né? Fui ver como é que foi. O que você vendeu no seu primeiro lançamento? Eu vendi uma base de dados, nossa, complicado. Uma base de dados de onde encontrar os leilões de imóveis. Na minha primeira empresa, é uma empresa que agregava a divulgação dos imóveis que aconteciam em vários jornais, em uma base de dados só eu vendi uma assinatura para ela. Legal. Então essa foi a minha primeira coisa. Mas não tinha YouTube, não era conhecido, não tinha. Então, mas os gatilhos... E hoje em dia a gente tem Instagram, hoje a gente tem Reels. Daqui a pouco a gente vai ter duas grandes coisas. Uma coisa que eu acho que vai ter tecnologicamente, realidade aumentada. Eu não acredito que a gente vai usar um óculos. Eu não sei se vai ser um óculos, uma lente de contato, um circuito, sabe-se Deus o quê. Mas a gente não vai olhar para o celular para ver onde está o Waze. Ele vai plotar isso aqui na nossa frente. Realidade aumentada. Ou, para alguns, vão entrar um ponto mais, que eu acho que está bem mais à frente, uma realidade virtual. Onde eu vou botar um óculos e vou fazer esse podcast lá de Brasília e a gente vai ter a mesma sensação de estar falando, espacial, visual. Então esse é um meio diferente, mas você ainda vai ser afetado por reciprocidade, mesmo que eu explique reciprocidade, escassez, história, autoridade, desapego, todos esses, antecipação, curiosidade. A curiosidade vai continuar matando o gato. É porque a programação do cérebro das cavernas vai ser sempre o pessoas, mesmo, né? campeão de comentários desse podcast vai ser o que é um facilitador de não, pelo amor de Deus, eu não entendi nada, mas que diabo é ser facilitador de não? É te ensinando Ventes. É. Jabazinho aqui, Total. né? Mas enfim, então isso vai, mas os meios vão mudar, os princípios não vão. Alguns desses princípios que eu falo aqui era feito de uma forma 1 a 1 com você lá nessa parada quando você estava nas outras paradas de vender 1 a 1. Então os princípios vão permanecer os mesmos, porque os princípios de decisão, ação e ação é como acontecem de acordo com o nosso cérebro funciona. Mas os meios vão mudar. Eu não sei se a gente vai estar no celular. Quando eu comecei a gente estava todo mundo no computador. Agora está no celular, daqui a pouco está num óculos, um circuito. Agora a gente entra com a inteligência artificial. Mas então os fundamentos vão continuar o mesmo, mas o jeito de expressar esses fundamentos vão ser diferentes. Hoje a gente se expressa muito com vídeo curto ou com vídeo muito longo. Tem vídeos aí na internet que a gente assiste. Tem 3 horas, um podcast, um Flow ou um Joe Rogan. Sim.
Então, mas é mesmo. Então eles vão falar de alguma maneira diferente, em meios diferentes, que eu não sei quais são, de exemplo de realidade aumentada, inteligência artificial, sabe-se virtual, sabe-se Deus o que vai ter que eu nem sei, mas vai continuar sendo a mesma coisa. A conexão, a história, a atenção, a ação. Eu gosto que partilha de um princípio que eu falo muito, que eu acredito e sigo também, que táticas são provisórias, fundamentos são permanentes. Exato. Então, o fundamento ele fica. Agora, qual vai ser a tática para você aplicar esse fundamento? Isso muda. Isso Sabe a gente Deus vai descobrindo no processo. Você utilizando as novas táticas, né? Quem fundou a empresa aqui há mais de 20 anos, 25 anos, não tinha nem internet. Então, táticas são provisórias, fundamentos são permanentes. Acredito muito nisso também. E se você fosse deixar Isso já é o gatilho de encaminhamento para o fim. Deixa eu deixar uma dica só. Uma que a galera dica, já sabe. Não, mas se você fosse deixar uma... Mas peraí, deixa eu te contar uma história. Aí a galera já... Não levanta, não desliga. Uma decisão que eu errei, não, brincadeira. Se eu fosse deixar... deixar uma filosofia sua que, cara, quando você encontra alguém no aeroporto, quando alguém fala, pô, ô Érico, que legal e tal, sempre você gosta de deixar sempre um ensinamento para um aluno seu, alguém que vai no evento ali quando termina, às vezes vai pedir um toque para você, sabe, aquela coisa mais tática, aquela coisa mais comportamental, que eu acredito fielmente, cara, que o sucesso é a composição de competência com comportamento. Eu acho que não tem tática que resolva uma pessoa que tem comportamento ruim. Não adianta. E na minha vida, assim, por sempre treinar, formar extensas equipes de vendas, eu percebi que a maioria das pessoas falha por falta de... Não falha por falta de competência, falta por falta de compromisso. A maioria esmagadora das pessoas que eu vi falharem aqui, não é porque assim, puta, o cara era tapado, não aprendia de jeito nenhum. Não, era falta de compromisso. Ou às vezes o cara não tentou para o suficiente, o cara não dedicou de maneira suficiente, ou não foi buscar o conhecimento suficiente. Então eu vejo que essa combinação de comportamento com tática, mas uma filosofia que o Érico leva pra vida, faz questão de toda hora você puxar pros teus filhos e já começar a passar bons ensinamentos. O que você tem pra deixar pra galera do podcast? Uma reflexão em tudo que você vai fazer na vida. Faz uma reflexão. Você tinha a sua reflexão do 10-10-10, né? Sim. Eu sou um cara menos matemático. Eu tenho uma reflexão dos 3 porquinhos. Isso que eu tô fazendo é uma casa de palha, é uma casa de madeira ou uma casa de tijolos? Muito bom. E pensa, esse podcast, por exemplo, é uma casa de palha, eu tá aqui. É uma casa de palha, de madeira ou de tijolos? Então, hoje em dia, por exemplo, se você me pergunta, dá um exemplo mais prático, né? Porque como é que a gente aterriza isso na prática? O cara chega pra mim, Érico, eu tenho um evento muito massa, você vem dar uma palestra? Cara, vai ter 2.500 pessoas nesse evento. E eu penso, isso é uma casa de palha, de madeira, porque eu vou ter que gastar provavelmente um tempo para planejar o que eu vou falar, para adaptar o avatar ao cliente potencial, vou ter que preparar isso, não é? A não ser que seja uma coisa que eu entregue automático. Mas vamos supor que eu não tenha nem que planejar, eu vou gastar um dia. Ter que sair de casa, aeroporto, eventualmente. Nada acontece em Brasília. Absolutamente nada acontece. É verdade. Ninguém te vai... Não é aqui que nem pra gente, eles fazem uma palestra na esquina aqui. Não, total. Eu morei em Londres um bom tempo da minha vida. Sei lá, nesse tempo de Londres, eu acho que eu tive 30 visitas em casa. Todo mundo ia visitar em Londres. Ninguém me visita em Brasília. Nem minha mãe quase não visita. Só quando tem aniversário do meu filho, olhe lá. Em Londres ela foi umas 5 vezes. Tipo, então assim, aí eu pergunto, cara, olha só, eu vim aqui conversar com vocês, é excelente, por alguns motivos, a gente se vê, eu aprendo um monte quando eu fico olhando essa galera aí e tal, tô o tempo inteiro aprendendo, tudo está estimulando, algumas coisas eu nem sei o que eu vou usar, mas cara, olha só, alguns pontos vão se conectar mais na frente, então isso é bom, mas quando você grava um podcast, esse podcast vai ser postado e ele tem vida quase eterna, pode ser que, sei lá, o YouTube quebra, o YouTube, acho que vai ser difícil ele quebrar, mas pô, isso aqui daqui a 5 anos, que dia é hoje? Ó, a gente está em 2023. Você, no futuro, que está assistindo a gente, vai ter alguém assistindo a gente em 2023, mais 5 anos, dá 2028. Em 2028 vai ter alguém assistindo. Inclusive, se você estiver assistindo esse podcast em 2028, deixa seu comentário. Porque ele vai provar. Curte, compartilha. Olha a data de postagem. Então, é uma casinha de tijolos. Sim. Porque é um investimento em tempo e energia que vai continuar me dando frutos de alguém conhecer o meu trabalho, alguém, enfim, por anos, enquanto o YouTube existir, enquanto vocês decidirem que isso faz sentido estar no ar.
Então, é uma decisão de tijolos. Se eu fizesse a palestra para 2.500 pessoas, podia ser uma casinha de tijolos, dependendo das circunstâncias, mas assim, se a gente olhar mais cru, seriam 2.000 pessoas que iam me ver de uma maneira muito intensa, ao vivo e tal. Isso também conta, mas ia parar. Então, assim, qual foi a última vez que eu dei uma palestra? Eu não me lembro. Então, eu penso nisso. Ou a não ser que fosse uma palestra que fosse ser divulgada, que em alguns eventos acontece, outros não, é uma coisa mais... Mas o conceito é claro de você entender se o que você casinha. faz A sua hoje energia tá indo pro futuro essa energia, Exato. ou tá ficando agora essa energia? É uma casinha de... Então, essa ação de hoje eu considero que cai na minha casinha de tijolos. E eu tenho várias casinhas de palha. Porque todos nós não construímos só casinhas de tijolos. A gente escolhe algumas. É verdade. Senão, quem constrói só casinha de tijolos, constrói casinha nenhuma. Então, a pergunta é, cara, isso é uma casinha de tijolos? É uma boa pergunta. É uma casinha de madeira ou uma casinha de palha? Não tem nada de errado de você construir algumas de palha, mas constrói 80% de tijolos de vez em quando. Então, faz uma barraquinha, um bangalô. E tá tudo bem, o mar vai bater, a areia vai levar, mas você se divertiu pelo menos. E a segunda reflexão é, essa casinha de tijolos é parte da cidade que eu quero construir? Porque a gente constrói casinhas de tijolos o tempo inteiro, até automaticamente, em áreas da vida que não faz sentido, reforçando hábitos, bons ou maus. Mas essa é uma parte da cidade, aí uma visão ainda maior. Aí eu não estou pensando na casinha, eu estou pensando no bairro, eu estou pensando na cidade. Então, por exemplo, essa casinha de tijolos é uma casinha que faz parte da cidade que eu estou construindo, que é uma cidade onde eu quero divulgar um trabalho de pessoas que educam pessoas, que sabem vender e que não vejam venda como uma coisa que eu vi no passado, que era uma coisa ruim, coisa do capeta, do mochila nas costas, sabe-se Deus o quê. Então, faz parte. Então, quando a gente faz muito essa reflexão, a gente tem um pouco mais de clareza de tudo. Eu vou escrever um livro. O cara chega para você, tem um livro para escrever. Cara, esse livro faz parte da minha casinha de tijolos, ou da cidade, aí o cara vem aqui, cara, tem uma fazenda de gado e tá dando muito certo e tá querendo investir, você vende as vacas pra mim, porque você é bom de marketing, isso acontece muito, né? Você que vende deve ser sempre assim. O cara vem assim, cara, Caio, eu tenho uma ideia fantástica de um novo blá blá blá, isso é bom de venda, você vai adicionar venda, não sei se nunca aconteceu com você, comigo acontece muito por causa do digital. Aí... Mas não é parte da cidade que eu quero construir. Exato. E não necessariamente que não dê dinheiro. Mas então, essa reflexão, que é uma reflexão, é uma versão do 10-10-10, né? Muito Sim, bom. perfeito. Senhoras e senhores, só de palmas para Érico Rocha! Érico, para as pessoas que aqui no podcast querem te acompanhar mais, você é um cara que produz conteúdo pra caramba, você é um cara que tá sempre ali, batidinha, consistente. Como faz para as pessoas estarem mais próximas de você? Instagram, Rocha Érico, YouTube, Érico Rocha, e é isso aí. Simples assim. O Érico, ele tem essa consistência muito legal. Eu falei pro Érico antes de começar aqui, né? É um cara que tem uma habilidade que eu admiro muito, que é essa habilidade da consistência. Você escolheu um caminho, faz parte da minha cidade, é uma casa de tijolos e vai lá e segue, e focado no longo prazo e deixando muita marca legal por onde passa. Sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no podcast? Prazer. Você sabe disso, tá? Obrigada. Eu sei que você sai de Brasília ali, é longe e tal, vem pra cá, mas venha mais pra São Paulo. Nossa. Tá? Venha gravar mais, participe mais com a gente, a turma aqui te adora. Então a gente vai colocar a descrição aqui, as redes sociais do Érico, depois manda lá uma mensagem pra ele, fala assim, vim lá do podcast. E você de 2028, a gente te aguarda. E você 2028, você que aí no futuro, você que tá em carros voadores, tá? Vendo esse podcast, fala assim, nossa, como a galera era arcaica, né? O microfone não tinha fio. O Érico saiu de Brasília, que louco, era só ter colocado a porra do óculos, né? E ter colocado, então, pra você ver como a gente fez força pra esse conteúdo chegar até você. Então, desejando a todos uma ótima semana. Érico, a frase final é sua. Qual é uma frase que todo mundo, você poder mandar um SMS pra todo mundo agora? Nossa, vou falar SMS, pra você em 2028, nossa, os caras mandavam SMS, velho. E vai chegar um torpedo. Não é nem minha, eu não sei nem de quem é, mas Tá. é bem conhecida. Diz-me com quem andas, Muito que eu te bom. direi quem és. Essa é sagrada, que legal.
Turma, uma ótima semana pra todo mundo. Rainha, sempre obrigado. Você é a beleza desse Tô podcast. adorando você de branco, meu amor. Você gostou? Aham, De branco? aham. Você gostou de branco? Gostei, Que mandou legal, eu muito. recebi um elogio hoje, turma. Ai, gente, Que maravilhoso. Tá carente esse homem, meu Deus. A todos uma ótima semana. Fica com Deus e até o podcast da semana que vem. Tchau. Tchau.